Dito isso, vamos à palavra. Eu quero hoje trazer uma mensagem para nós em 1 de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 22. Eu vou ler um texto longo, mas eu quero trazer aqui uma mensagem não muito longa. Pode ficar de pé em reverência à palavra de Deus, se quiserem. 1 de Reis, capítulo 22, a partir do primeiro verso, nós vamos ler alguns versos. 3 anos se passaram, se haver guerra entre Israel e a Síria. Porém, no terceiro ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este perguntou ao seu servo: vocês não sabem que Ramote-Gileade é nossa? E nós ficamos quietos e não a tiramos das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: você vai comigo à batalha contra Ramote-Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como você, o meu povo é como o seu povo, e os meus cavalos são como os seus cavalos. Josafá disse mais ao rei de Israel: consulte primeiro a palavra do Senhor. E então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhes perguntou: devo ir lutar contra Ramote-Gileade, o povo... devo ir lutar contra Ramote-Gileade ou devo me conter? Eles responderam: vá, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? E o rei de Israel respondeu a Josafá: há um, por meio de quem podemos consultar o Senhor. Mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. É Micaías, filho de Imlá. Josafá disse: o rei não deveria falar assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traga-me depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada do portão da cidade de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaná, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este você dará chifradas nos sírios até que estejam destruídos. Todos os profetas profetizavam assim dizendo: suba a Ramote-Gileade, você triunfará, o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Portanto, que a sua palavra seja como a palavra de um deles. Fala o que é bom. Micaías respondeu: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou: Micaías, devemos ir a Ramote-Gileade para a batalha ou devemos nos conter? Ele respondeu: vá, você triunfará, o Senhor a entregará nas mãos do rei. E o rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale a não ser a verdade em nome do Senhor? E então Micaías disse: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: estes não têm dono, que cada um volte em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mal? Só até aí. Só até o verso 18. Feche seus olhos, vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai que está nos céus, louvamos a Ti, Senhor amado, e queremos Te agradecer por esta palavra que acabamos de ler aqui nesta manhã desse dia, Senhor, nesse culto da família. E peço ao Senhor que traga uma palavra ao coração dos Teus filhos, que o Teu Espírito Santo possa vir sobre cada um deles e que o Senhor possa ministrar de uma forma profunda, de uma forma poderosa ao coração dos Teus filhos, para a glória do Teu nome, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amados, pode sentar, só para você localizar em termos históricos aqui, nós estamos no período dos reis de Israel e de Judá. Nesse tempo, Israel havia se dividido em duas partes. Uma parte ficou no sul e era governado pela dinastia de Davi. A outra parte eram 10 tribos, Israel era formado por 12 tribos, né? 2 tribos ficou para sul e era governado pela dinastia de Davi. E a outra metade, né, a outra parte, que eram 10 tribos, ficaram para norte e fora governado por algumas dinastias, começando pela de Jeroboão e outras mais.
E aqui nós estamos na época do rei Acabe. O rei Acabe foi o rei mais perverso que passou por Israel. Não por conta da sua própria perversidade, mas por conta de que ele se uniu em casamento com a filha de um rei pagão, não é? De uma região a norte de Israel. Essa mulher se chamava Jezabel. Todos nós conhecemos, já ouvimos falar alguma coisa sobre Jezabel. Era uma rainha perversa, era uma rainha muito má. E ela perseguia os profetas do Senhor. E ela, claro, ela constituiu um núcleo de profetas que era composto por 850 profetas que servia, né, ali nos lugares altos, nos lugares santos, né, que serviam a ela. Eram 400 profetas de Baal e 450 profetas da deusa Azera. Então, eram 850 homens que adoravam, que estavam ali a serviço de Jezabel. E fora isso, ela havia tornado o coração de Israel um coração perverso e contra Deus. O povo se desviou e a Bíblia fala que eles queimavam, não é? Sacrifícios nos altos, né? Aos postes ídolos. Eles serviam a deuses estrangeiros, a deuses estranhos, que não era o Deus de Israel. Em Judá, por sua vez, permanecia uma dinastia piedosa, ainda que alguns reis não foram assim tão piedosos. Esse rei Josafá, ele era filho de um rei bom, um rei chamado Asa. Rei Asa, ele foi um rei bom, um rei que serviu ao Senhor. E o rei Josafá também, a Bíblia vai falar a respeito dele que ele foi um rei que fez o que era bom aos olhos do Senhor. Há só uma reprovação de Deus sobre Josafá, que era o facto dele ter entrado em aliança com o rei de Israel, não é? Aliança com a casa de Acabe. Inclusive filhas, né? O filho de Acabe vai se casar com a filha dele. Então, há aqui uma aliança que Deus a condenará. Se você ler no livro das crônicas, né? Os livros de crônicas, a história do rei Josafá, você vai ver que Deus vai condenar Josafá por essa aliança com a casa de Acabe. E aqui eu tiro já a primeira lição para a gente, é que nós, como cristãos, servo de Deus, nós temos que tomar cuidado com as alianças que nós fazemos à medida que nós caminhamos com o Senhor. Uma aliança pode significar um retrocesso na nossa caminhada e até mesmo uma mancha na nossa vida. E por que não dizer o fracasso de projetos que poderia dar certo? Mas quando entramos e fazemos alianças erradas, nós estamos obrigados a cumprir essa aliança. E Josafá vai fazer uma aliança aqui com a casa de Acabe. Ele vai colocar o coração dele junto com o coração de Acabe, os seus carros e os seus cavaleiros à disposição do rei de Israel, não é? E isso, claro, é algo que feriu e que trouxe tristeza ao coração de Deus. Todo crente deve pensar bem antes de entrar em aliança, seja ela qual for. Uma aliança é um compromisso, e um compromisso não pode ser quebrado. Você não pode dizer, depois que você fez um compromisso, diante do anjo, que foi um engano. Olha, eu fui enganado, eu não sabia disso. Se você entra em uma aliança, conforme está em Eclesiastes, você tem que cumprir o que saiu da sua boca. Você não pode deixar suas palavras voltar atrás. Seja para o bem ou seja para o mal, você tem que ir, né, e cumprir a aliança, porque isso quebra, não é, completamente algo no mundo espiritual. Então Josafá, ele entra em aliança, Deus reprova isso, e o coração desse perverso rei, ele era um coração soberbo, era um coração que tudo que ele desejava, ele fazia de tudo para conquistar. Fosse correto ou não os métodos que ele utilizava, não importava, ele sempre fazia de tudo para conquistar aquilo que ele queria, né? E isso também é algo que podemos tomar como lição. Nem sempre os fins justificam os meios. Nem sempre o resultado justifica o método que você utilizou para conquistar aquilo que você está conquistando. No caso, a passagem anterior a essa, ao capítulo anterior a esse, você vai ver que Acabe queria uma eira, queria uma vinha que pertencia a outro homem. O homem não quis vender para ele porque aquilo era uma herança de família, e ele então manda matar o homem e toma posse da vinha dele.
Então, o profeta Elias vem até Acabe e diz, olha, da mesma forma que o sangue de Nabote, ele molhou o chão da vinha ali, onde era o lugar que ele não queria te vender, o sangue da sua família também, ele cairá por terra e vocês serão todos destruídos. Os cães vão lamber o seu sangue. Então, há sempre o perigo de a soberba, às vezes, apoderar-se do coração do homem e levar-nos a desejar aquilo que não é nosso, aquilo que não é de Deus para nossas vidas. Quantas vezes nós olhamos para aquilo que é dos outros e desejamos o que é dos outros? Deus não se agrada disso, não é? Mas o que eu quero focar aqui não é na vida desse perverso rei, porque todos conhecemos a história desse perverso rei. E nem tampouco a vida de Josafá, só disse isso aqui a título de introdução. O que eu quero falar é de um homem que surge nesta história, que ele não é muito conhecido pelos cristãos. Esse profeta se chama profeta Micaías, filho de Imlá. Esse homem era um homem de Deus tremendo, porém, ele não é muito conhecido. Ele não aparece em outra passagem, a não ser aqui, nesta passagem, onde se fala a respeito dele. Mas ele era um profeta, pelas palavras de Acabe, você pode deduzir que ele era um profeta que era conhecido não por conta das previsões que ele fazia, mas por se manter fiel à palavra de Deus e àquilo que Deus lhe mandava falar. E se eu fosse dar um tema a esta mensagem, eu diria o seguinte, que nós como cristãos, todos nós como cristãos, recebemos um dom de Deus. E que nós devemos ser fiéis no exercício desse dom que Deus nos deu. Custe o que custar, você precisa dizer a verdade em nome do Senhor. Mesmo que isso vai lhe resultar no ostracismo, mesmo que isso vai resultar na solidão, você talvez vai ser uma única voz entre muitas vozes, mas você precisa ser fiel ao chamado e ao propósito de Deus, independente do decreto do rei. Você precisa ter a palavra de Deus como sendo aquilo que é o referencial para você. Aquilo que é o referencial e o modo de viver. Então, esta história emocionante, eu estava orando há dias atrás lá no Brasil, orando de manhã, e eu me deparei com essa história, porque estou lendo a Bíblia novamente. Comecei esse ano, eu já estou bem adiantado na minha lição, na minha leitura. E como tive muito tempo agora nesse dia lá no Brasil, li bastante, não é? Passei a maior parte do tempo lendo Bíblia. Então, eu me deparei com essa história aqui, que tocou-me profundamente. É uma história que pode ser lida em forma de drama, né? Você pode ver aqui que algo de tremendo está acontecendo. Eu não vou entrar nos meandros dessa história, porque há muitos pontos aqui que são pontos que eu precisaria de muito tempo para explicar, né? Como, por exemplo, essa reunião diante de Deus, onde Deus diz quem é que vai enganar Acabe e vai seduzir Acabe para que o mate. Não é? São pontos, mas eu poderia, numa outra altura, falar a respeito disso, mas hoje eu não tenho tempo para isso, não tenho espaço para isso aqui. Mas o certo é que há um perigo muito grande de você, como profeta de Deus, ser usado por um espírito de mentira. Há muitos profetas que estão sendo tomados por um espírito de mentira e profetizando mentira em nome do Senhor. Falando assim diz o Senhor quando Deus não disse. Não é? Há muitos espíritos que se apoderam da vida de determinados profetas para levá-los a ser boca mentirosa. E isso acontece por quê? Por conta da ganância, não é? Quem paga mais? Quem paga mais? Aonde eu vou ter mais luz? Aonde eu vou ter mais sucesso? Aonde eu vou ter mais exposição ao público? Aonde eu vou ter mais vitrine? Então aí é que eu vou estar alinhando. Não importa se com isso eu vou vender a verdade, vou falar a mentira, mesmo que diga em nome do Senhor. Então esses profetas eram tendenciosos. Eles tinham a tendência de seguir a maioria, aquilo que todos estavam dizendo, e eles precisavam de dizer coisa boa sobre o rei, para que pudesse ter dinheiro, para que pudesse ter posição, para que pudesse ter título. E, claro, essa ganância traz sobre eles um espírito mentiroso, que vem à vida deles e eles começam a falar mentiras em nome do Senhor. Isso acontece. Há muita gente profetizando aí, mas não é do Senhor, irmão. E eles vão ter visões e revelações e vai falar com você, mas não é da parte do Senhor.
Há muita coisa sendo dita aí que você tem que tomar cuidado. Compare aquilo que está sendo dito com a palavra de Deus, seja bereano. Quando você ouvir, seja o que for, compare aquilo que você está ouvindo com aquilo que está nas Escrituras, porque você vai tomar muitas pessoas por mentirosos quando você fizer essa comparação. Micaías é, na medida que o texto prossegue, um dos profetas menos expressivos em Israel. Você pode observar isso, porque ele estava confinado, ninguém queria saber do Micaías, porque ele era frontal, ele falava a verdade. Porém, muito evidentemente, ele foi bastante considerado em Israel, mesmo não sendo muito popular em Israel, ele era considerado, era alguém que era considerado, a palavra dele as pessoas levavam em conta. E é algo a ser observado a respeito do serviço desse profeta, que ele era, o que tinha em conta a respeito dele era a sua impopularidade. Ele era um profeta impopular. Então, o que você vai ter na Bíblia a respeito desse homem é que ele não era muito popular. Ninguém queria muito ouvir as profecias dele, porque ele falava aquilo que o Senhor mandava falar. Irmão, se você for pensar bem, os grandes profetas de Deus desse tempo, eles muitas vezes não são populares. Eles não têm uma grande audiência. Eles não vão ter muitas pessoas ouvindo aquilo que eles estão dizendo. Porque o que eles falam vai de encontro, muitas vezes, à ganância que está no coração de alguns, o orgulho, o egoísmo que está no coração de outros. E nós não queremos abrir mão da nossa autojustiça, da nossa autoconfiança, nós não queremos abrir mão daquilo que nós construímos, esse patrimônio que é construído sobre a areia, essa grande construção da vaidade humana, que é construído sobre a areia, não aguenta chuva, não aguenta tempestade, não aguenta corrente de rios, não aguenta os embates dessa vida, não é? Mas nós seguimos construindo assim, porque somos tolos. Jesus falou disso: vocês que ouvem minhas palavras e não as praticam, eu comparo você a um insensato, a um tolo, que construiu a sua casa sobre areia. A casa da vida cristã tem que ser construída sobre Cristo, aleluia. Ele é o fundamento, Ele é a rocha, é sobre Ele que a nossa fé tem que alicerçar, e Ele é a palavra revelada de Deus. Ele é o verbo vivo encarnado, é aquele verbo que veio a este mundo, veio para o que era seus, mas eles não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito, o Senhor deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Evidentemente, ele era levado muito a sério, tudo que Micaías falava era levado a sério, mesmo pertencendo a uma minoria que falava nesse tempo. Entre os profetas de Israel, a relação de Micaías era de 400 por 1. Agora você imagina 400 profetas falando tudo a mesma coisa, e chega um e diz o contrário daquilo que eles estão falando. Não é uma coisa assim muito complicada de se ter, não é? Então, a relação aqui de Micaías é de 400 por 1. Ele era uma única voz que destonava, entre a voz de todos os 400. Todo mundo falava: vai e você vai prosperar. E ele disse: eu vi Israel disperso, cada um indo para sua casa. E o Senhor dizia: vá cada um para sua casa, porque não há mais rei em Israel. Significando que aquela empreitada seria uma empreitada mal-sucedida. Então, esta é a primeira coisa impressionante a ser observada sobre esse profeta. É possível que o servo de Deus seja apenas uma única voz, dentre uma disparidade de 400. É possível que você fale em nome do Senhor, mesmo quando todos estão falando o contrário. Talvez você não vai ser convidado para os grandes púlpitos. Talvez as grandes autoridades de igreja não vão chamar você, porque eles querem profecia que coça-lhes os ouvidos. Paulo vai falar desses que ajuntam profetas para si, porque tem comichão nos ouvidos. Eles gostam de ouvir coisas boas, elogios bonitos. Eles gostam de ouvir: você vai bem, tudo vai bem na sua vida, siga como você está que vai tudo bem. Mas a palavra do Senhor muitas vezes nos aponta num caminho diferente do que esses estão falando, Agora, não é apenas em proporção que esse Micaías era diferente, mas ele era o único dentre esses que tinha verdade na sua boca. Porque você pode discutir com a pessoa e tem a verdade dessa pessoa e tem a sua verdade. E existe a verdade. Agora, nesse caso aqui, a verdade estava na boca desse homem. Havia a verdade daqueles outros profetas, havia a verdade de Micaías, mas a verdade estava na boca daquele homem. Aleluia! Mas eu quero trazer aqui uma nota importante
para que todos nós possamos pensar que, naturalmente, o que eu estou dizendo aqui não significa que a singularidade seja necessariamente sempre uma virtude. Você ser diferente de todo mundo não quer dizer que isso seja uma virtude. Nesse caso, sim, em muitos casos, sim, mas pode haver casos onde a pessoa é singular, ou seja, ele está falando sozinho a respeito de uma situação e ninguém mais fala daquela maneira e ele pode estar errado. Eu já ouvi profetas falando, principalmente agora, nesse tempo que a gente está vivendo, onde há um montão de profecia aí na internet, e há muita gente sendo guiada por profecias de internet, de pastores que dizem ter recebido revelação desse ou daquele outro, e dizendo que vai acontecer isso ou aquilo, que eles estão falando mentira em nome do Senhor, estão sozinhos, mas estão falando mentira nesse caso. Então, nem sempre a singularidade significa virtude. Significa que essa pessoa seja uma voz de Deus, ou que ele esteja certo. Se você usar esquisito, pode ser que você vá errar em algum momento. Sempre você deve comparar o que você ouve com aquilo que está escrito. Agora, o que está escrito, você tem que entender de acordo com o que está escrito, não de acordo com interpretações de homens. Porque muitas vezes um pregador ou um pastor, ele pode pegar apenas uma frase de um texto e dizer assim Deus está falando, fora do contexto completamente. Quando eu estudava no seminário, havia uma frase que os nossos professores sempre diziam, né? Um texto fora do contexto é pretexto para heresia. Então, sempre que você tira um texto fora do contexto, você está a caminho de criar uma heresia nova. E tem muita gente criando isso aí. Por que eu achei importante trazer essa mensagem? Porque eu me deparei com muitas pessoas lá pelo Brasil, seguindo, né, influências aí que estão na internet, pessoas que eles nem conhecem, não conhecem a vida dessas pessoas, mas estão seguindo e fazendo o que essas pessoas estão lhes ordenando, sem conhecer a vida delas, e muitas vezes o que elas estão ensinando é contrário àquilo que as Escrituras ensinam. E muitas pessoas que estavam caminhando para o céu estão perdendo o rumo e tomando um caminho diferente na sua jornada. Isso é muito triste, mas é a realidade. Agora, nesse tipo aqui, em que estamos falando, não é? Esse homem, Micaías, ele era a voz da verdade aqui. Ele era a voz em nome do Senhor. Ele estava falando em nome de Deus. Ele não tinha medo de dizer, porque no final, quando ele disse, olha, Acabe disse assim, prenda Micaías e trate ele com pão e água até o dia que eu voltar em paz. E ele disse assim, se você voltar em paz, Deus não falou pela minha boca. Deus não disse nada pela minha boca. Eu sou um mentiroso igual a esses outros. Isso é convicção, isso é certeza, não é? Mas o verso 16, coloca o 16 para mim, por favor. Eu queria só fazer menção de uma coisa aqui. No verso 16, desse capítulo 22 do primeiro livro de Reis, nós vemos aqui que Acabe fala uma coisa interessante aqui sobre Micaías. Ele diz assim, quantas vezes eu devo fazer você jurar que não me fale a não ser a verdade em nome do Senhor? O que está aqui implícito nesse texto? Está implícito que essa não era a primeira vez. Que Micaías, ele tinha um tom irônico em relação ao rei, porque quando o rei pergunta para ele, Micaías, eu devo ir ou não devo ir? Ele diz, vai, o Senhor é contigo, ironicamente. Essa era uma brincadeira de rato e gato, né? De gato e rato aí. Olha, pode ir, pisa e põe o dedo lá no rabinho do rato, né? Solta ele, mas segura pelo rabo. É mais ou menos assim. Essa brincadeira de gato e rato. Ele foi um pouco irônico e Acabe vai dizer, olha, quantas vezes, ou seja, essa não era a primeira vez, não é? Está longe aqui de ser a primeira vez que Micaías estava brincando e zombando de Acabe. O profeta, evidentemente, conhecia Acabe. E ele sabia que não deveria brincar, uma pessoa normal não brincar, que estivesse agindo assim no natural e no humano, ele não teria coragem de brincar com Acabe, porque Acabe não era brincadeira. Por pouca coisa ele mandaria cortar a cabeça daquele camarada, não é? Por pouca coisa ele poderia perder a sua cabeça ali. Mas Micaías sabia e tinha certeza que ele estava diante de Deus.
e que Deus estava com ele, que ele poderia falar as palavras do Senhor sem ter medo, não é? Porque esse próprio Acabe aqui, por nada, ele mandou matar um homem inocente, não é? Um homem que não fez nada a não ser dizer, não vou vender minha vinha para você, pronto, não é? Então, quando nós olhamos para esse texto, esse tom aí deliberado de irrealidade na voz de Micaías, era perceptível a toda a gente. Quando Micaías chega e eles perguntam, e aí, como é que é? Ele disse, então vá, o Senhor é contigo. Todo mundo percebeu que ele não estava falando sério naquele momento, que ele estava simplesmente dizendo, olha, já que você quer ir, então vá. Já que todo mundo diz que Deus está com você, então vá, porque Ele está com você. Mas o homem disse, não, eu quero que você fale a verdade para mim. E aí Micaías vai e bota o dedo lá no ponto, não é? E diz a verdade para aquele homem. Outra lição que podemos tirar dessa história é que é possível que uma pessoa esteja tão determinado e tão obcecado por seu próprio caminho, no sentido de prosseguir para o seu objetivo, que nem mesmo o conhecimento da verdade e de todo o conselho fiel de Deus o faz voltar atrás. É possível muitas vezes estarmos tão determinados em fazer determinadas coisas. Eu ouvi isso uma vez de uma irmã da igreja, que ela estava determinada a fazer determinada coisa, era contra a vontade do Senhor. E eu disse, minha irmã, não faça. E ela disse, não, eu estava determinada e acabou por fazer. Eu disse, mas não é a vontade do Senhor. E ela disse, se não era a vontade do Senhor, agora passou a ser a vontade do Senhor, porque eu quero que seja dessa maneira. Agora, é possível que, mesmo o Senhor falando com você com voz clara, e dizendo, olha, não faça, é possível que muitas vezes, em nossa rebeldia, nós acabamos por tomar o caminho que o nosso coração está inclinado, sem fazer caso da voz do Senhor. Há muita gente que está tomando decisões importantes nas suas vidas, eu falo como profeta de Deus, tomando importantes decisões na sua vida, sem consultar o Senhor, simplesmente porque acha que esse é o melhor caminho, ou porque todo mundo está fazendo, ou porque todo mundo está agindo assim, mas Deus não está nisso, e esse caminho que você está tomando pode ser um caminho de destruição. Mas você ouviu a voz de Deus, eu não sou o primeiro a falar com você, eu apenas estou reafirmando o que Deus já falou com você. Agora, você ouviu a voz de Deus, você escutou o Senhor falando com você, mas você não fez caso da voz de Deus, porque você está determinado, e não adianta quanta verdade você ouça, você vai seguir fazendo, porque o seu coração está inclinado para isso. Era como o coração de Acabe, ele estava determinado, era um pedaço de terra, para que brigar por aquilo? Para que brigar por aquilo? Aquele pedaço de terra é nosso e nós queremos ele de volta e não sei o quê, não sei o quê. Havia paz, gente. Observe que a Bíblia diz que havia 2 anos que não havia guerra. Agora, para que provocar uma guerra por nada? Quantas vezes nós fazemos isso por conta do nosso capricho? A gente provoca uma guerra porque o nosso coração está determinado e inclinado a adquirir algo, a possuir algo, a ter algo que não é aquilo que o Senhor tem para nós. Estão aí? Amém. Essa atitude de tomar uma decisão, mesmo ouvindo a voz de Deus dizendo o contrário, ela é, na sua essência, a semente da desgraça, a semente da destruição, a semente do fracasso. Irmão, escute bem o que Deus está falando com você. Não seja apressado em tomar decisão, não seja apressado em fazer as coisas. Bota o pé no travão de vez em quando, ouça a voz do Espírito de Deus, pare um pouco, ore, tome conselho, escute, e Deus vai falar com você, e você vai ser livre de problemas futuros. Às vezes nós precisamos pôr o pé no travão e dizer, Senhor, eu quero esperar até ouvir uma voz do Senhor, fazer como Moisés, dizer, Senhor, eu não saio daqui se o Senhor não for comigo, eu só vou se o Senhor disser. Agora, se o Senhor não falar, não adianta, mesmo que o meu coração esteja inclinado. Porque essa questão de coração a gente trata, irmãos. Essa questão de coração a gente trata. Agora, quais são os caminhos do coração? O coração do homem, a Bíblia diz que ele é mais enganoso do que todas as coisas. Quem pode sondar o coração? Mas quais são os caminhos do coração? Os caminhos do coração são 3 portas que vai direto ao coração,
que são os nossos olhos, os nossos ouvidos, não é? E as nossas palavras. Aquilo que ouvimos, aquilo que vemos e aquilo que falamos. Isso são os caminhos do coração que muitas vezes pode estar inflamado ou influenciado por ações malignas. Estão aí? Está pesada a palavra, não está? É muito impressionante que esta mesma força de vontade própria tenha se tornado a característica de Israel nos dias de Acabe e pós-Acabe. Essa questão de querer fazer sem Deus. Esta questão de querer ser, de querer agir sem Deus. Essa foi a tendência de Israel, não só nos dias de Acabe, mas nos dias posteriores. E isso trouxe consequência. Quais são as consequências? Trouxe o cativeiro, irmãos. Eles foram levados cativos. Eles foram para a terra do inimigo. A Kenny leu aqui o Salmo 126, que narra a saída do povo do cativeiro babilônico e o retorno desse povo para a terra de Israel. Mas o que levou Judá a passar 70 anos no cativeiro? Senão essa inclinação rebelde de que posso avançar sem Deus. Nós temos amuletos, gente, e achamos que por conta dos amuletos Deus não vai nos castigar. Israel pensava, temos o templo e Deus não vai permitir que o seu templo seja destruído. Nós temos a arca e Deus não vai permitir que a arca seja levada pelos inimigos. Nós temos uma promessa e Deus não vai contra a sua promessa. Mas as promessas de Deus são condicionais. O amor de Deus é livre, mas a promessa de Deus é condicional. As bênçãos de Deus têm condições. Elas não são assim dadas de qualquer maneira. Não é? Se você quer conquistar, se você quer alcançar, você precisa entender as condições de Deus para que as coisas cheguem à sua vida, cheguem ao seu coração. Então, Israel seguiu a tendência do seu governo, e pior ainda, né, foi exatamente essa atitude que finalmente levou a Israel a rejeitar o Messias. Essa mesma tendência de que nós estamos certos e de que esse está chegando aí, está querendo mudar tudo, ele está errado. Quando Jesus veio dizendo, gente, eu vou destruir esse templo em 3 dias, vou construí-lo. Eles ficaram doidos. Quando Jesus falou de lugar da adoração, que não era nem em Jerusalém e nem em Samaria, eles ficaram doidos. Então eles preferiram abandonar Jesus, e Jesus foi ficando só. Você vai ver em João 6, que ele vai ficar só, e por fim só lhe resta os 12 discípulos. E ele vai dizer para os 12, pode ir também. A Bíblia fala de uma multidão que seguia Jesus, mas no capítulo 6, um pouco antes da sua morte, ele está sozinho com os 12 e diz para os 12, vocês podem ir também. E ele vai falar no capítulo 16, ele vai dizer, olha, está chegando a hora, o momento está chegando em que vocês vão me deixar só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Eu tenho dito isso a vocês para que vocês em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele vai falar disso, ele vai falar, está chegando o momento, já logo amanhã, em que todos vocês vão debandar. Eu vou ficar sozinho, mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. O que levou Israel a rejeitar o seu Messias foi exatamente essa mentalidade de que eu posso seguir com amuletos e com muletas, seguir caminhando e Deus vai ter misericórdia no final. É o pensamento de muitas pessoas, não, vou caminhando até onde der, e aonde não der mais, a gente vê o que faz. Deus não é mau para me julgar no inferno, eu sou tão bom, e por que Ele vai me condenar assim? Engano, irmão. Deus é misericordioso, mas Ele é justo. A justiça de Deus exige a condenação do pecador. Há só um lugar onde você pode estar livre da condenação, que é em Cristo. A Bíblia diz que os que estão em Cristo são nova criatura, as coisas lá velhas já passaram, tudo fez novo. E Paulo vai dizer em Romanos 8, portanto agora nenhuma condenação para quem? Para quem, irmãos? Para quem segue a missão lusitana? Para quem segue uma religião ou uma porta de igreja ou a placa de igreja? Não, senhores. Aleluia, não há condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o nosso pensamento e o nosso coração tem que estar voltado para isso. Gente, eu sem Jesus não sou nada, eu sou um condenado.
Eu pertenço à massa perdida que está caminhando para o inferno. Com Jesus eu sou salvo e justificado, liberto e transformado, e os meus pecados foram apagados. Para a glória do Senhor, eu fui justificado em Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, olhando um pouco mais de perto e fechando o foco sobre esse Micaías, esse profeta, né? Esses 400 profetas haviam cedido à pressão popular. É muito comum homens de Deus ceder à pressão popular. O poder dominante que dominava naquele tempo, que era a dinastia de Onri, pai de Acabe, colocou um tema e todo mundo tinha que trabalhar aliado àquele tema. Eu, quando vejo igrejas que fecham muito e que a revelação está só com um homem e que ninguém mais pode inventar nada fora daquilo que está ali, eu tenho muito medo disso. Porque eu não acredito que Deus dá uma visão para um homem e não dá essa mesma visão para aqueles que estão junto com ele. Deus às vezes coloca uma visão no coração de uma pessoa e Deus vai trazendo pessoas que afinam a visão com aquela pessoa. E juntos, não ele apenas. O Brian falou aqui de presidente. Eu nem gosto muito desse título e prefiro nem que me chame de presidente, porque eu acho que todos nós fazemos parte dessa grande engrenagem. Ninguém está aqui obrigado por estar aqui. Ninguém está na missão lusitana porque é obrigado. Não, jamais. Se você estiver aqui obrigado, eu sinto muito, você está no lugar errado. Você tem que estar aqui por amor à causa, por amor ao Senhor e por carregar uma visão no seu coração que você identifica com a visão que está dentro desse ministério. Não é? É assim que devemos caminhar. Então, o poder dominante dita o tema, e é isso que tem acontecido em muitas igrejas hoje. A política de Acabe exigia alinhamento, ninguém pode fugir disso aqui. Isso é uma coisa muito terrível, irmãos. E eu vi isso muito lá no Brasil, onde as pessoas, onde algumas denominações, principalmente aquelas mais fortes, ela obrigava as pessoas a seguir numa mesma linha, e ninguém podia falar nada assim contra. Entendeu? Ninguém podia ter uma revelação fora daquilo, porque não era de Deus, era tudo massacrado. Então, a corrente em voga requeria que todos fossem aquiescentes. Todos tinham que ter uma aquiescência cega, e é isso que mata os homens. Essa aquiescência cega de concordar com tudo e achar que está tudo correto. Não comparar, não verificar, não estudar, não buscar, não ler a Bíblia, não buscar entender as coisas. Por que a gente é presa fácil de movimentos aí? Movimentos falsos que estão por aí, estão com as suas igrejas lotadas, por quê? Porque nós não queremos dar o trabalho de buscar, nós queremos pronto, tudo pronto. Queremos que a comida esteja até mastigadinha para a gente, uma papinha bem feitinha, e você só vai, né? Nem engolir, vai colocar um tubo lá no... Já cai lá dentro e ponto final. Os 400 servos do templo, os oportunistas, eu chamaria esses homens de oportunistas, porque eles comiam, a Bíblia diz que eles comiam da mesa de Acabe. Eles comiam da mesa de Jezabel, eles eram oportunistas, como muitos são. Estava apenas preocupado com as coisas que iriam afetar os seus próprios interesses, suas expectativas. Contudo, havia uma presença ali, ainda que ele estivesse meio fora do lugar, mas Josafá era um homem de Deus. E ele escuta aquele barulho todo e fala, Deus não está nesse barulho todo aqui. Como é que precisamos de Josafás na igreja, irmãos? Homens que tenham coragem de dizer, gente, Deus não está nesse negócio aqui não. Está muita bagunça, muito movimento, olha esse povo tudo gritando, olha o homem com chifre na cabeça lá, e dizendo chifre de ferro, dizendo assim, diz o Senhor, você vai dar chifrada no inimigo. Vocês estão rindo, mas há denominações por aí assim, que faz pior do que isso. Você vai dar chifrada, aquele movimento todo, aquele barulho todo, aquele clamor todo, soava vazio no ouvido de Josafá. Josafá, mas peraí, mas não tem aqui mais um profeta do Senhor que a gente possa consultar a ele, né?
ele pergunta para Acabe se não havia outra voz que pudesse ser ouvida. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, que eu vi muito nessa minha passada pelo Brasil agora, que me espantou bastante. As pessoas estão sedentas de Deus. Estão sedentas de uma palavra de Deus. Estão como Josafá perguntando-se: não há uma outra voz? Não existe alguém que fale? No meio da cristandade, essa voz tem ecoado. E muitos têm perguntado: não há uma voz? Não há alguém que fale? Só esse barulho aí? Só essa agitação aí? Só esse teatro aí? Só essa animação aí? Eu rejeito isso, eu quero algo consistente, eu quero a palavra do Senhor. Há um clamor que está sendo ouvido pelo Senhor, irmãos. Há um clamor que está saindo de dentro das igrejas, está clamando a Deus, dizendo: Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz, porque aquilo que nós temos ouvido não é a Tua voz, Senhor. O que nós temos ouvido é voz de homens. O que temos ouvido são pessoas trazendo para dentro da casa de Deus a sua própria voz e o seu próprio pensamento. Isso é confusão. Jesus disse assim: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Ela não ouve a voz do estranho, porque ela não conhece a voz do estranho. Oh, aleluia. Quanta gente está no meio, irmãos, está clamando, clamando, clamando. Ele pergunta para Acabe se não havia outra voz que pudesse ser ouvida. Isso deixou Acabe irritado e de mau humor, é claro. Está todo mundo profetizando. E ele fala: não tem ninguém que profetize em nome do Senhor? Porque Josafá, com sua pergunta, ele provoca uma dissonância na música que estava sendo tocada. Ele trouxe uma nuvem negra ao horizonte alegre daquela gente. Estava tudo muito bonito e, de repente, Josafá pergunta: e uma voz do Senhor, não tem? Havia um sujeito, havia um homem. Ele não estava ali, não tinha sido convidado. Porque ele era impopular. Josafá insistia que Micaías deveria ser chamado. E os mensageiros que vai buscar Micaías deixam uma palavra para ele: olha, você está levando o seu instrumento, então toque a mesma música que está todo mundo tocando. Cante a mesma música que todo mundo está cantando. Alia-se aos outros. Junta-se ao movimento. Mas Micaías, irmãos, tinha todos os motivos para saber quais seriam as consequências de falar a palavra do Senhor de uma forma errada e mentirosa. Ele conhecia Acabe muito bem e sabia que Acabe não era um tipo de homem que levava desaforo para casa. E então ele vai e diz para o homem que foi buscá-lo: eu vou falar o que o Senhor me mandar falar. Então, opor-se a Acabe em tais circunstâncias não iria facilitar as coisas para Micaías, mas ele estava disposto a pagar o preço. E ele vai até o fim, né? E então, ele deixa a sua profecia, Acabe sai para a guerra, ele perde a guerra, ele é ferido no meio da batalha, ele é levado para o seu carro e ele tem tempo para refletir. Deus é muito bom, irmãos. Ele é ferido no meio da batalha, ele fica do meio do dia até a tarde no seu carro, o seu sangue esvaindo-se. E ele então ali teve tempo para refletir. E eu queria ser, né, alguém que pudesse conhecer o pensamento para saber o que aquele homem pensava naquele momento. É o pensamento que muitos homens têm hoje, por rebelar-se contra Deus, e quando a desgraça vem, ele diz: por que não ouvi a voz do Senhor? Por que não ouvi a voz do Senhor? Por quê? Fique de pé, irmãos. E o que segue da história é um fato
bem triste. Jeú é levantado rei, ele mata toda a família de Acabe, a família real de Acabe, inclusive Jezabel. E olhe para mim aqui, por favor. Ele mata aqueles 400 homens que estavam profetizando mentira ali. A partir dali, vemos que se Micaías estivesse entrado na onda dos outros, ele estaria sendo morto aqui, em vergonha. Entenda, irmão, a verdade vai te preservar. A Bíblia diz que ela é uma couraça. A verdade é uma proteção, é escudo e bronquel. Ela nos protege, ela nos guarda. Ser fiel e obediente a Deus no exercício daquilo que Deus te mandou fazer vai te proteger contra os ataques do inferno. O que podemos aprender com tudo isso é o que Paulo, ele fala em Atos 13, 27. As vozes dos profetas, de todos os profetas de Cristo, ela está ecoando no mundo, né? O Senhor vai usar Paulo, ele vai dizer: pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. Hoje, mesmo diante de palavras poderosas, nós muitas vezes estamos virando as costas para a voz de Deus. A gente vem à igreja, ouvimos a mensagem, voltamos para nossa casa como se nada tivesse acontecido. Cristo, como a verdadeira voz de Deus, ele permaneceu sozinho. A Bíblia diz que ele era desprezado e rejeitado dos homens. A Jesus, olhe bem para mim, foi oferecido suborno lá no deserto. Foi-lhe dito para ele descer da cruz e evitar a agonia. Mas o texto de Hebreus, coloque Hebreus 12, 1 a 3 para mim. Diz que ele suportou a cruz e desprezou a afronta. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, o que ele fez? Suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Não se canse nem desanime. Este é o caminho de todo aquele que tem uma unção profética, o qual se opõe à tendência popular. Não importa o que estão lhe oferecendo, ele diz: obrigado. Esse é o caminho de todo aquele que realmente possui uma mensagem de Deus. Ele diz não ao viés. Ele diz não à singularidade. Ele diz não a todo tipo de egocentrismo. Há muito disso por aí. Mas Deus está à procura de pessoas que dizem sim para Ele. Diz: Senhor, eu estou disposto a te obedecer. Aleluia. Seja um Neemias, diga para os seus opositores: um homem como eu fugiria? Seja um Paulo, que quando disseram não vá a Jerusalém, você vai ser atado lá, ele disse: eu não estou pronto só para ser atado, estou pronto também para dar a minha vida por ele. Aleluia. A posição de Micaías era pela verdade. Isto é o que representa todos os homens de Deus.
E se havia algo que realmente enfurecia o Senhor Jesus no seu tempo, era a hipocrisia, a mentira, a falsidade, o compromisso com o príncipe deste mundo. Isso enfurecia Jesus e até hoje enfurece. Nós não podemos contemporizar. Se Baal é Deus, sigam. Se Jeová é Deus, sigam. Nós não podemos cochear entre dois pensamentos. A palavra de Elias é: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Aleluia. O Espírito de Deus está enfatizando esta questão da verdade nesta manhã, de uma maneira muito completa e definitiva para nós, nesse tempo. Os 400 podem parecer triunfar por um pouco de tempo. Aqueles que você olha levando a mentira, muitas vezes pode parecer triunfar. Mas o fim das coisas é melhor do que o começo. Os Micaías podem pertencer a uma minoria de rejeitados. Mas essa minoria, por fim, vai triunfar. Vai triunfar para a glória de Deus. Porque você não está sozinho, irmãos. Você tem a companhia dos santos. Você tem a companhia dos grandes homens do passado. Elias, ele se debateu com 850 homens, sozinho. Jesus, ele esteve só, diante dos seus algozes. Paulo enfrentou autoridades, as maiores autoridades do seu tempo, sozinho. E no final do seu julgamento ele vai dizer: ninguém esteve comigo no meu último julgamento, mas o Senhor me assistiu. Ele estava lá comigo. Aleluia, Ele estava do meu lado, Ele sempre esteve do meu lado. Você terá a companhia do Senhor quando você decidir fazer as coisas que enaltecem, que glorificam o nome dEle. Você terá a companhia dEle, a presença dEle junto a você e na sua vida. Vamos cantar o louvor e depois a gente ora. Eu já encerrei a minha palavra. Aleluias. Adore o Senhor neste momento. Pense um pouco naquilo que você ouviu. Ouça a voz do Senhor.